sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um 1 Samuel 7:12 Cast, juntamente com um convidado ilustre, né? Nosso irmão David Santos, amém? Que é tudo, né? Irmão em Cristo, cunhado, mentor também, amém? Estamos aqui também nessa entrevista com um dos âncoras do programa, o pastor Jonathan. Amém. Hipólito. Ei, Jesus, tem que falar até línguas estranhas, como diz os pentecostais, hein? Amém? Amém? E hoje, irmãos, pela graça de Deus, nós estamos aqui com o nosso irmão David, que vai estar dando suas considerações, e vamos estar abordando um assunto que muitas pessoas fazem pequenos cortes, alguns livros falam de uma forma, e para evoluir esse assunto, nós vamos falar sobre a reforma protestante. Amém? Então eu queria deixar aqui as considerações com o nosso irmão David Santos, para apresentar quem é ele no nome de Jesus. Amém. Boa noite ao pastor Venâncio, ao pastor Jonathan. Amém. Boa noite aos ouvintes desse vídeo, desse podcast. Espero que o programa de hoje seja elucidador, as pessoas possam entender um pouco mais sobre o que é a reforma protestante, a importância da reforma protestante, principalmente para nós que professamos a fé bendita em Jesus Cristo, né? Amém. Glória a Deus. Amém? E hoje, irmão David Santos, amém? Para a gente entrar nessa arena dos leões aí, né? Nós vamos estar usando um texto base que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que está escrito assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Então, basicamente, a Bíblia ela não tem variação de dúvida, não é? Ela tem a função para que ela foi assim deixada como testamentário. E a reforma protestante, ela desfunde muito com alguns extremismos de alguma parte, outros esquecem o que foi a reforma protestante. E como você é um cara que milita sobre esse assunto e tem uma boa evolução para trazer um esclarecimento para os nossos ouvintes, com as perguntas que eu e o pastor Jonathan vamos estar aqui tirando dúvida com o irmão. Antes de você trazer a introdução da reforma protestante, eu queria que você citasse que você foi uma pessoa que teve assim alguns compromissos ministeriais em outras duas congregações e hoje acredito que está servindo o Senhor ali na presbiteriana, né? Sim. Que não sei o presidente da igreja, não sei quem é o pastor lá, mas já mando um abraço para ele no nome de Jesus. Amém. Eu queria que você fizesse uma introdução, a gente fazer algumas perguntas. Aonde começou a reforma? Qual foi a necessidade da reforma? Quem é o pai da reforma? Para depois a gente evoluir alguns assuntos no nome de Jesus. Amém. Bem, Venâncio, eu passei por alguns ministérios, né? Eu fui criado na Deus de Amor. Amém. E lá fiquei servindo a Jesus, mas sem saber ainda das escrituras, né? Às vezes a gente converte mais pela emoção, né? E devido ao desenvolver, a gente fui crescendo, fui tomando gosto pela palavra e comecei a buscar conhecimento de algumas coisas, né? Aí nasceu o desejo pela palavra, a fome pela palavra, e não concordando teologicamente com algumas coisas, eu migrei para a Assembleia de Deus. Por lá eu estive no departamento de ensino da região na qual eu estava, juntamente com o pastor Isaías, éramos responsáveis pela escola bíblica dominical. Uma parte importantíssima, eu digo que toda igreja viva, ela precisa ter um departamento de ensino, que é a escola bíblica dominical, precisa capacitar os seus professores, porque muitas das vezes o que tem nas escolas bíblicas dominicais é repassador de lição. Tem um camarada que chega ali, pega a revista e fica lendo. Ele não expõe o conteúdo, né? Não ensina o conteúdo. Então, nós estivemos ali fazendo um trabalho e
devido a algumas situações também teológicas, eu acabei saindo da Assembleia de Deus e hoje estou na Presbiteriana. E estou lá na Presbiteriana do Alto Veracruz, o pastor lá é o pastor Márcio, né, e estamos lá. Agora, para falar sobre reforma, Venâncio e Jonathan, é preciso a gente voltar um pouco atrás, né, porque quando se fala em reforma protestante, muita gente tem o nome de Martinho Lutero na cabeça, né? Só que a reforma começou antes. A reforma começou com Zwinglio, com Knox e principalmente com John Hus. E John Hus foi perseguido pela Igreja Católica Apostólica Romana e morreu, foi queimado, né? E ele, num ato profético, num ato de Deus, ele fala, olha, hoje vocês queimam o ganso, porque Hus significava ganso, né? Mas daqui 100 anos vai vir um cisne que vocês não conseguirão calar. E 100 anos depois, Martinho Lutero veio, fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, onde ele fez uma reforma religiosa. Só um parênteses. No caso, essas 95 teses que ele colou lá, né, na frente, foi por causa da indulgência. Eu queria que você desse uma pequena pincelada, o que era essa indulgência? Primeiro, o que é a reforma protestante? Que tem muita gente que não sabe. Uhum. Protestante é protesto. Martinho Lutero protestou contra o clero papal, né? E não só contra o clero, mas contra todos os dogmas e doutrinas da Igreja Católica da época. E foi uma reforma cristã. Porque Martinho Lutero, quando ele olhava para as Escrituras, e já influenciado por outros pensadores, ele não conseguia ver base para o que a Igreja Católica ensinava. A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essas 95 teses, ele vai tratar de diversos assuntos. Assuntos morais, porque o Papa, né, e seus sacerdotes se achavam o dono da palavra, né, os donos da igreja. Né? Então, ele escreve essas 95 teses, posteriormente escreve mais coisas, na qual ele combate esse ensino, tanto as indulgências e tantas outras coisas morais que condenavam o clero. Entendi. Muito interessante, ouvintes, você ouvir sobre a questão da reforma protestante, porque tem pessoas que falam assim, eu sou da igreja crente, da igreja evangélica, da igreja protestante, só que as pessoas hoje, com a dificuldade que temos de buscar entendimento, aprender, elas têm uma dificuldade de separar o que é uma coisa e o que é outra. E o nosso irmão David aqui foi até além, né? Ele voltou 100 anos antes do Martinho Lutero, que é o que ganha mais dimensão. Eu acho que a Reforma Protestante está indo para 513 anos ou 510? Não, a Reforma Protestante aconteceu em 31 de outubro de 1517. Então nós estamos indo para 507 anos. 507 anos, muito tempo, né? Então, o irmão David, se a gente fosse voltar muito atrás, a gente ia falar da questão da estrutura do Império Romano, né, com Constantino, como começou o Conselho Papal, a Igreja Católica, que é a Igreja Universal. Mas a gente queria fazer umas perguntas dinâmicas e vendo qual que é a evolução de conhecimento que você possa passar para os nossos ouvintes. E fica aí com o pastor Jonathan para ele fazer a primeira pergunta no nome de Jesus. Só vale ressaltar, o Venâncio e Jonathan e todos os ouvintes, que a Reforma Protestante ela tem como base 5 pilares, que é conhecido como as 5 solas. 5 solas. E sola vem do latim somente, significa somente. E as 5 solas sola fide, que é a doutrina que distingue a denominação protestante, que é somente a fé. Somente a fé em Jesus Cristo é que nós herdamos a salvação. Não existe nenhum outro ser nos céus, nem debaixo dos céus, da qual nós podemos ser salvos. Verdade. Somente a fé em Jesus Cristo. E tem a sola Escritura. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus é o caminho para o homem viver uma vida sensata e ter a eternidade.
Não existe outro manual de ensino, não existe outro manual de fé para quem professa a fé em Cristo. Então isso é muito importante porque hoje nós vivemos dias tenebrosos quando nós vamos falar de igreja em si. Hoje você tem igreja, pastor Jonathan, para diversos públicos. Só que são igrejas que não estão estruturadas na palavra de Deus. Verdade. Porque somente a Escritura é a base que norteia toda a vida cristã. Não adianta eu querer achar uma igreja que atende os meus anseios e desejos. Porque hoje nós temos igrejas, como eu disse, para diversos públicos. Nós temos igreja inclusiva, que é conhecida hoje como uma cidade refúgio. Né? Temos tantas outras igrejas que são adeptas a alguns segmentos ideológicos que vai contra a palavra de Deus. Então, se você vai numa igreja, isso é para você, ouvinte, que é uma igreja que não tem como princípio as Escrituras, se o seu pastor não tem como princípio as Escrituras, saia dela imediatamente. E prosseguindo, aqui eu falei as duas primeiras, nós temos os solos Cristos. Cristo, somente Cristo é o intercessor entre Deus e os homens. Amém. Não há outro. Não há outro. Maria não é intercessora. Nenhum santo da Igreja Católica Apostólica Romana é intercessora ou intercessor. Somente Cristo é o elo de ligação entre a humanidade caída e o Cristo amoroso. Amém. Não existe outro meio de ligação. E prosseguindo, nós temos a sola gratia, que é somente a graça. Eu estou pagando o preço para ir morar no céu. As Escrituras não ensinam isso. É somente a graça salvadora de Jesus. Tem muita gente que fala, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Quando eu morrer eu vou para o céu. Não. Se você não alicerçou a sua fé em Jesus Cristo, se você não crê que Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, que Cristo é Senhor e governa sobre tudo e sobre todos, você não herdará a vida eterna. É somente por Cristo que nós herdamos a vida eterna. Não tem outro meio de ligação. E depois, só lhe deu glória. Somente a glória, ou seja, a glória é só de Deus. Amém. A glória não é minha, a glória não é sua, Venâncio. A glória não é do pastor Jonathan, a glória é só de Deus. A glória não é de nenhum outro homem ou de nenhum outro que se denomina santo. A glória é só de Deus. Nós somos salvos mediante a graça e isso é para a glória de Deus. Então esses são os 5 pilares da Reforma Protestante, que é conhecido como 5 solas, né? Que é somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória Amém. a Deus. Eita, meu irmão. Acho que aqui já podia encerrar. Porque diante de tanta riqueza de conhecimento, mas nós precisamos colocar em xeque aqui algumas perguntas que, na verdade, são perguntas para tirar dúvidas, Sim. não somente nossas, como também dos nossos ouvintes e telespectadores, que, inclusive, já quero pedir, já se inscreve no canal, aperte o sininho, deixe seu like, para que você possa aí dar credibilidade, em nome de Jesus, a esse programa, tá bom? Meu irmão, seguinte, deixa eu te falar. Pergunta que eu tenho para você é bem simples, eu acredito que você vai responder ela com muita solicitude, com muita rapidez, porque é o seguinte, você deixou claro no início que havia uma monopolização da palavra, Sim. certo? A palavra estava cativa, né? Justamente. E aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, o Lutero foi responsável por fazer essa quebra nessa monopolização, ou esses homens que você citou antes de Lutero deram início a essa quebra? O pastor Jonathan, Venâncio e ouvintes, todo reformador ou todo pensador, ele precisa ter uma base, ele precisa ter uma influência. E com Martinho Lutero não foi diferente, né? Martinho Lutero, um monge alemão, muito estudioso, e ele alicerçou toda a sua reforma e todos os seus escritos, não só na palavra. Lutero era alemão? Alemão. Eu não sabia. Você que era romano? Não sabia, para mim ele era romano. Não, alemão.
Então, antes de Lutero, existiam outros pensadores que tinham já em mente essa reforma, né? Em outros lugares. E quando Lutero ele partilha desses pensamentos, e um dos textos que foi o estopim para Lutero, né? Eu quero ler com os irmãos aí, está no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Lutero era um homem que, antes dele ter essa revelação, ele vivia martirizado. É aquela sensação de eu preciso sempre fazer algo para que eu receba o perdão de Deus. Eu preciso sempre me sacrificar no sentido físico para que eu receba a graça de Deus. E quando Lutero, lendo à luz de vela, né, ele se depara com essa porção das Escrituras, ele entende que nós não recebemos a graça de Deus mediante esforço humano. Lógico que quero deixar bem claro para os irmãos, porque muitas vezes há uma interpretação errada quando nós falamos isso, que não quer dizer que você tenha que viver uma vida devassa, uma vida de pecado, mas eu creio em Deus. Não. A fé, ela precisa ser viva. A fé, ela precisa ser eficaz. Só que a fé vem de quem? A fé é um dom de Deus. Então, o dom de Deus, ele dá a quem ele quer. E quando Lutero ele tem essa revelação, é aonde vira o jogo. Só que antes de Lutero ter essa revelação, ele compartilhou e bebeu na fonte de outros homens de Deus. Como é o caso de John Hus, como é o caso de Knox, outros homens que tinham o pensamento já de reforma, que viviam essa reforma. E Lutero foi o estopim, né? Aonde jogou para o mundo e principalmente para a Europa as ideias reformistas, né? E isso gerou um impacto muito grande, né? Um impacto tão grande que nós estamos aqui 500 anos depois falando da reforma. Amém. Glória a Deus. E a reforma ela foi muito importante para a fé cristã. Sim. Muito importante. Eu acredito muito que Lutero ele teve uma participação fundamental. Não que os demais anteriores ele não tiveram, mas é um cara que mudou, né, a visão em relação a isso. Glória a Deus. Pastor Venâncio? Vai outra, como se diz aqui no nosso jargão, uma bomba. Agora é uma bomba no seu peito mesmo, né? Vamos lá. O Rafa que gosta, né, Rafa? Dá uma bomba aí. Desculpa, eu também queria agradecer aos nossos produtores, Rafael e Aline. Estamos aqui no estúdio. Aline Modas, ponto acessório. Não, Aline Moda Acessório.ofc. Não é isso? Depois você Eita, conta. glória, hein? Estamos aqui pode deixar rolar. Estamos aqui no estúdio da nossa irmã Aline Modas Acessórios.ofc. Amém? Vai ficar aqui na Vamos descrição colocar aqui. uma placa Na descrição aqui. Segue lá os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Aline, nosso irmão Rafael, tem uma loja de roupas femininas, onde eles vão dar toda assistência para vocês. Agende com ela tem um estúdio próprio, um trocador próprio, onde você vai ficar confortável a ver qual roupa será adequada para o seu perfil, para a sua estação, para a sua festa. E ela vai estar te dando essa assessoria aí, amém? Mas para que a gente não perca aqui o fim da meada, vai aí, David Santos. Uma bomba agora. Uma bomba. Sabemos que você explicou muito bem explicado aqui as 5 solas da reforma, explicou sobre o Martinho Lutero, que não podemos considerar, como você falou, que é um dos pais da reforma, mas é o que ganhou mais dimensão com a reforma, né? O nome mais falado. Isso. E após Martinho Lutero, veio também João Calvino, Sim. outros reformadores em outros lugares, que veio assim, eu vou falar, né, lapidando a Bíblia, mas lapidando a reforma de alguma forma. E uma pergunta que eu queria te perguntar aqui agora, que
qual falha que você vê nos tempos atuais que os reformadores talvez têm? Algumas pessoas que também tem muitos meninos na fé, né? Como tem igrejas pentecostais, congregacionais, qualquer lugar tem meninos na fé, que você vê que eles talvez têm uma falha em talvez distribuir esse ensino da reforma de uma forma um pouco distorcida. Ô Venâncio, eu digo que todo extremismo ele é muito perigoso, seja em qualquer segmento. E quando se trata de reforma protestante, nós vamos para o campo da teologia sistemática, e isso você vai ter diversos pensadores com diversas opiniões, e muitas vezes são pessoas que trazem interpretações pessoais, né, para certas questões. Então não seria diferente. Nós temos muitos irmãos que é tido como reformadores que não aceita os irmãos arminianos ou pentecostais como irmãos em Cristo. Criou-se uma rivalidade, Sim, né? E é preciso nós orientarmos e deixar bem claro que no reino de Deus ele não pode abrir divisão. E eu digo que se Martinho Lutero hoje estivesse vivo, ele veria os bons frutos da reforma, mas também veria o problema que se criou. Um caos. Porque é importante deixar isso bem claro que não era o desejo de Lutero sair da Igreja Católica. O desejo dele era que a Igreja voltasse às Escrituras. Amém. Então, não era o desejo de Lutero criar uma divisão. E hoje, se nós formos analisar, todas as igrejas que nascem no Brasil são fruto de divisão. Com certeza, a maioria. Então, esse é um grande problema. Porque muitas vezes eu saio da igreja magoado com o pastor Jonathan, não vou abrir minha própria igreja porque eu não concordo com o Jonathan. Mas qual que é a concordância? Aliás, qual que é a discordância? Isso é o que mais acontece, né? Então, e bem alientando que também uma coisa também que é fundamental, a gente está com um trabalho lá, e talvez se você sai de uma igreja e você fala assim, eu não concordo com o pastor Jonathan, mas você faz a mesma coisa que o pastor Jonathan. Sim. Então, muitas vezes, você não começou um trabalho, não existe uma visão nova, você não começou um trabalho talvez para ensinar, para fazer algo diferente onde você não tinha espaço. Você começa um trabalho onde que tem outro dono, mas a mesma roupagem, né? Então eu digo que dentro do movimento reformista nós temos muitos catedráticos, só que são homens que não experimentaram do amor e da bondade de Jesus. Porque todo o ensino ele precisa ser apto, principalmente quando se fala da palavra de Deus, ele precisa ser apto para ensinar com amor. Não adianta eu querer criar divisão no reino de Deus. Não adianta eu achar que eu detenho toda a verdade. Porque se nós pegarmos esses homens que nós estamos citando aqui, também eram homens falhos e pecadores. Também foram homens que cometeram erros. O próprio Lutero, muita gente não sabe, mas Lutero era antissemita. Contra os judeus. Contra os judeus. Lutero, ele tinha um discurso de ódio contra os judeus. Ao mesmo tempo, isso mostra a dicotomia humana. Mostra o quanto o homem precisa de Deus. Mostra o quanto, por mais que você busque fazer o bem, o pecado ainda habita em nós. O pecado ainda habita, isso é verdade. Um homem que promoveu esse movimento todo era um homem que odiava judeus, né? Então isso é uma mácula. Então nós precisamos entender que o reformador, seja ele qual for, ele precisa entender que o irmão que diverge da minha opinião quando se trata de soteriologia, que é a doutrina da salvação, quando se trata do batismo. Algumas igrejas batizam por aspersão, que é o caso da presbiteriana, outras por imersão às águas, que é o caso da igreja que você é pastor. Isso não me faz seu inimigo. São pontos doutrinários que não têm relevância no quesito da salvação.
o que alicerça, o que mostra que somos irmãos em Cristo é em quem está a sua fé. Né? Então, eu entendo que alguns pontos vai haver divisões, né? Eu não vou concordar com você em tudo e vice-versa. Só que eu preciso entender que as doutrinas centrais e básicas das Escrituras, ela precisa ser cumprida e ela precisa ser universal. Né? Então, quando se trata disso, alguns irmãos reformador, eles não têm esse tato, eles não têm esse senso para lidar com irmãos de posições teológicas diferentes. Ou muitas vezes tem irmão que é leigo no assunto. É igual se você chegar para uma mulher como minha avó, com 90 anos de idade, e falar com ela sobre Calvino, Armínio, falar com ela sobre livre-arbítrio, sobre predestinação, ela não vai entender nada. Absolutamente nada. Então tem igrejas que isso é um assunto que muitas pessoas não vão entender. E eu preciso entender, olha, em quem essa pessoa está alicerçando a fé dela. Que isso é um perigo, porque eu sou de uma igreja, venho de uma linha pentecostal. Isso é uma coisa muito perigosa, porque você citou aqui na primeira instância, na primeira parte, que se você está numa igreja que o pastor ele ignora as escrituras e faz com o seu mais bel prazer o que ele quer fazer, com o púlpito inclinando para ele mesmo a algo divino que Deus não permitiu ter sobre o homem, é melhor você sair fora. Porque ou você chega lá para ser hipócrita com o Espírito de Deus e com as Escrituras, para, tipo, aqui é o lugar que eu me sinto bem. Porque hoje em dia, infelizmente, estamos no efeito meio church, né? Meio McDonald's. Eu vou na onde que meus filhos, minhas filhas, minha mulher, meu marido pode se sentir bem. E eu acho que a Bíblia é bem clara, é bem rígida na questão do ensino. E eu acho que as pessoas, elas, de alguma forma, elas se tornam inimigas de algumas outras pessoas porque você fala da Bíblia. Tem pessoas que falam assim, mas a Bíblia está falando isso, aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu falo isso. Então, eu não vou ficar com você, meu irmão, vou ficar com a Bíblia. Você acredita em influência satânica, Varão, nessa condição aí? Nessa divergência interpretativa? Sim. Porque, por exemplo, se Lutero ele tinha um ódio pelos judeus, automaticamente serviu de uma arma para Satanás. Sim, posteriormente isso nós temos o nazismo, né? E alguns nazistas na época que torturaram e mataram os judeus usavam trechos dos escritos de Lutero. E igrejas cristãs. E isso é um problema não só quando você vai falar da diáspora judaica, né? Onde os judeus se espalharam ao redor do mundo e foram perseguidos. Eles sofreram, e nós também vamos falar da escravatura. Antigamente a igreja, não só a igreja católica, mas a igreja cristã, ela participou desse império do mal. Né? Então, por mais que nós temos coisas que foram, vamos dizer, bênçãos, mas nós também tivemos coisas que condenado pelas Escrituras. Infelizmente, muita gente quer ficar só com o lado florido das Escrituras. Só com o lado mais romântico. Aí não tem como, né, Varão? Então, queridão, tá muito top. O que a gente está falando aqui tá muito enriquecedor. Eu tenho certeza que vai edificar muito. A gente tem aí mais alguns minutinhos antes da gente fazer uma pausa. Eu queria fazer uma pergunta para você do seguinte, Varão. Você, hoje, olhando, né, a reforma no seu passado, no seu presente, você acredita que os reformadores, eles têm colocado, os reformadores atuais hoje, têm colocado os pais da reforma acima das Escrituras? Em algum momento isso aconteceu? Está acontecendo? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, isso é inegável. Eu posso falar do seminário presbiteriano, onde chegam muitos jovens, né? Muitos homens enviados para fazer o seminário e posteriormente
assumir a igreja como pastor, e muitas das vezes são pessoas que falam mais de Calvino, porque às vezes parece que foi Calvino que morreu na cruz. Né? São pessoas que preocupam mais com debates teológicos do que propriamente com as escrituras. A teologia, ela precisa ser o padrão da igreja. Porque aqui eu falei minutos atrás sobre extremismos. E todo extremismo, como eu disse, ele é maléfico. Em qualquer que seja a área. Se você for extremista dentro da sua casa, você vai ter problema. Se você for extremista no seu trabalho, você vai ter problema. É por isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala, olha, eu não entro em debates, eu não participo de debates. Porque debate, muitas vezes, você vai construir muro. E eu prefiro construir pontes. Concordo. Né? Até porque, perdão por te cortar, eu acredito que existe teorias que são desnecessárias. Sim. Por exemplo, você não vai chegar num púlpito da igreja e vai pregar predestinação. Entendeu? Não vai pregar o livre-arbítrio em si, você não vai pregar sobre o livre-arbítrio. O cristão, ele precisa entender que existem dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Então, se você acaba trazendo coisas que vai colocar a mente da pessoa, pastor Renan, em confusão, o que a gente, ao invés de ganhar, a gente vai perder. Sim. Eu digo que é preciso a gente ficar com a simplicidade das escrituras. É isso, né? Então, são situações onde, voltando para a resposta, onde tem muitos seminaristas, e não só seminaristas, mas membros também, pastores já, que pensam que o nosso Salvador é Calvino, ou o nosso Salvador é Lutero. Então eu digo que esses homens teve papéis importantes sim no cenário cristão, no cenário reformador, no cenário para trazer as escrituras. Eu digo Lutero, né? A palavra estava cativa, né? Só quem lia e tinha contato com a Bíblia eram os políticos, os reis e o Papa. Isso foi uma das teses, uma defesa dele, né? Sim. Dar acesso à escritura. Então, assim, o povo não tinha condição de examinar nas escrituras o que o Papa estava ensinando. O Papa só falava, olha, isso é de Deus, faça isso e pronto, e acabou. Então, outro aviso importante. Eita glória. Analise tudo que é pregado na sua igreja com base nas escrituras. Meu Deus. Eita. Seja bereano. Paulo, quando estava pregando na cidade de Bereia, né? Ia falar isso agora. Tudo que ele falava, os irmãos iam nas escrituras. Verdade. Porque tem muito charlatão no dia de hoje. E o problema que Martinho Lutero protestou, ele acontece nos dias de hoje. Porque Lutero, ele protestou contra a moral do papado, que eram homens que viviam à base de corrupção. E Lutero protestou contra o ensino. E hoje tem vários pastores com a vida devassa. Tem vários pastores que ensinam aquilo que a Bíblia não ensina, que põem doutrinas que a Bíblia não ensina. Então nós precisamos entender que uma igreja ela tem que ser dirigida, não é pelo que eu acho. O seu achismo, pastor Jonathan, é seu. Você não tem que trazer para o púlpito da igreja o seu achismo. Você precisa trazer para o púlpito da igreja a palavra. E isso é muito sério, irmão Deus. E também uma coisa também que é fundamental, você entra numa igreja que ela está totalmente contrário quanto à sã doutrina da Bíblia, e a pessoa fala, eu me sinto bem aqui porque eles têm essa fé de sentir, eu não concordo. Porque o apóstolo Paulo não fala dessa forma. Eu sinto no que tenho crido. Não, eu falo, eu sei no que eu tenho crido. E aí fala assim, não, porque não, vamos ficar aqui que é tranquilo, porque aqui vai me levar para os caminhos de Deus. Nem todo caminho leva para Deus, não. Então vamos ir para o budismo. Melhor meditar então e falar igual o Buda falou, continua procurando o caminho, né? O importante disso aí, Venâncio, é que existe uma frase, foi criada uma frase na Reforma Protestante, que era o seguinte, a igreja reformada sempre se reformando. Forte. Por que disso?
Porque os reformadores, e Lutero e outros, acreditavam que a igreja precisa sempre estar na palavra. No dia que a igreja vê que está se desviando da palavra, ela precisa voltar para a reforma. Ela precisa voltar para a fonte que é as Escrituras. Porque eu vou te trazer um dado, Jonathan, isso é um dado, e Venâncio, um dado pessoal meu, porque eu visitei várias igrejas, preguei em várias igrejas, e eu vou te falar que se hoje no Brasil nós fôssemos passar por uma nova reforma, mais de 80% das igrejas teriam que fechar suas portas. Meu Deus. Porque hoje são pastores, eu conheço pastores que já casou 4, 5 vezes e está aí pastoreando. Isso é uma... Eu conheço pastores, pregadores que são homens viciados em droga e estão de frente de trabalho. Pornografia. São pessoas que precisam, e não serem escorraçadas, mas são pessoas que precisam de um acompanhamento. Ser tratadas, né? Ser tratadas. Então, quando nós falamos de reforma, nós precisamos atentar para isso. E hoje nós temos ensinos na igreja, você tem a confissão positiva, que isso é algo que é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. É onde as pessoas falam, não, eu determino. Eu não sei aonde aprenderam isso, porque nas Escrituras não é. As Escrituras deixam bem claro que Deus é soberano e eu sou criatura. Você, Jonathan, não vai dar ordem ao seu pai. Eu não vou dar ordem ao meu pai. É Deus que ordena, é Deus que determina, é Deus que está sentado no trono. Amém. E hoje se criou essa ideia de que eu posso dar ordem a Deus. Eu determino, eu tomo posse. Isso é confissão positiva. Isso não existe nas Escrituras, não tem amparo nas Escrituras. E tantas outras coisas. Lutero condenou as indulgências. E o que era indulgência? Você podia pecar à vontade. Mas a partir do momento que você pagava, você estava com seus pecados perdoados. Amém. Né? E hoje você tem igrejas que trabalham com as Amém indulgências. não, né? Misericórdia, amém. Tem igrejas que cobram altos valores Verdade. para pessoas que vivem uma vida não cristã, mas são pessoas que têm um dízimo alto, são pessoas que conseguem manter a igreja financeiramente, Tem exclusividade. tem exclusividade. É igual uma coisa absurdo. É político falar em empresa, em igreja. Nossa. Irmão, ô pastor, perdão que a gente vai precisar fazer uma pausa aqui. Vamos pro intervalo, mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal. Amém? Que Deus abençoe. Daqui a pouco nós voltamos.